Amados irmãos e companheiros de milícia, saudações no melhor dia de Melquisedeque. Como sempre, é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês e também com nossa companheira de milícia, Mirna, todas essas maravilhosas palavras que Deus mesmo me dá para dizer-lhes. É uma honra servir a nosso Rei e a sua amada preciosa. O tema de hoje é o mistério de Deus, o Pai e do Filho. Hoje vamos revelar um mistério que vai nos levar a um nível mais elevado na sabedoria que nosso Deus nos dá. Papi sempre nos falou sobre o mistério da iniquidade de Pedro contra Paulo. E agora vai nos revelar o mistério da iniquidade em esconder ou tapar uma verdade tão grande como o matrimônio de Jesus. Quando esses homens maus e perversos esconderam a relação tão formosa entre Jesus e Maria, o fizeram com maldade em seus corações. Deus criou ao homem à sua imagem e semelhança. Varão e fêmea são dois, uma só carne. Não tem sentido que Deus, sendo um com sua esposa desde antes da fundação do mundo, que se manifeste em carne e não estar com ela? Se o grande propósito de Cristo e a Igreja é levar-nos a essa reconciliação com nosso esposo. Então hoje vamos revelar algumas coisas a fim de conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como diz em Colossenses 2. Nessa união entre os dois é que estão escondidos os tesouros, e hoje vamos dizer coisas que nunca foram ditas. Hoje é que estamos sendo reconciliados com nosso esposo, porque fomos separados por causa da desobediência da mente carnal. Sim, se podemos ler em 2 Coríntios. Capítulo 5, versos 17 ao 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Sim, está claro que nesta etapa, agora é que somos nova criatura, porque agora as coisas velhas deixamos para trás. E agora estamos vivendo essa etapa do que é feito novo, nessa ordem de Melquisedeque e Miguel. Ah, papai, aí se cumpre borrão e conta nova. Ai, papai. Essa é a nova etapa que vivemos. Verso 18. E tudo isto provém de Deus, quem nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está claro que na primeira reconciliação tinha que ser primeiro Melquisedeque e você, para que através dessa reconciliação de vocês, nós também sejamos reconciliados com ele. Ai, sim, que beleza! É que essa é a única maneira de entendermos o que em si significa essa reconciliação entre Deus e sua igreja. Tem que ser vivido primeiro, como vivemos ele e eu. Ah, papai. Verso 19. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo ao mundo, não tomando em conta aos homens seus pecados, e nos encarregou a palavra da reconciliação. Esse estava é que em posição já foi feito, mas agora é que se cumpre a manifestação desse fato. Como sempre foi, que essa posição nos foi dada, mas vai manifestando ao seu devido tempo. E esse é o tempo. Uau! Verso 20. Assim que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Pede que nos reconciliemos com Deus. Então, significa que tivestes uma relação com teu esposo, mas houve uma separação. E agora se reconciliam. É para nunca mais se separarem. Deus participando de carne e sangue é para levar-nos a entender o quão grande é esse amor por sua esposa. Papai, sim. Nós somos teus embaixadores. Diz aí que como Melquisedeque rogasse por meio de nós. Eu posso escutar a Papi dizendo, submetam-se já ao meu arcanjo e assim reconciliem-se comigo. Já quero transformá-los para estar com a minha esposa para sempre. Ai, que beleza. Lindo. Sim, assim é. E agora vamos ler o capítulo 17 de João, para ver como é que esse mistério entre pai e filho, na verdade, é entre esposo e esposa. Uau!
Esse capítulo, amada, é uma carta de amor entre Melquisedeque e Miguel, que se usa como comparação de Deus e sua amada igreja. Nestes versos vão ver como ele falava naquele tempo, mas era para este tempo. Uau. E já sabemos que sempre é da mesma maneira. Abba, Pai. Então, isso se aplica para nós agora. Leiamos em João 17. Do verso 1 ao 26. Estas coisas falou Jesus, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, a hora chegou. Glorifica teu filho, para que também teu filho glorifique a ti. Glorificar significa exaltar e dar reconhecimento, Uau. que é o que eu estou fazendo ao rei. E igualmente vocês, por ser um comigo, porque se são um com o Senhor, tem que ser um comigo, porque ele e eu somos um. Isso é assim. Isso é assim. Olha o que diz o verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Isso é agora que estamos nos limpando de toda a contaminação da carne para ter vida eterna. Sim, isso é assim. Verso 3. E esta é a vida eterna, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, Melquisedeque, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí está o amor entre Melquisedeque, o único Deus, e sua esposa, ou arcanjo, a quem ele enviou. Uau! Para este tempo. Este é o tempo do arcanjo, o gênero Cristo em Lisbete, em Miguel, na esposa, na que está reconciliando a nós, a igreja, com o nosso esposo. A única que pode, porque ele quis assim. Este é seu plano e não podemos altercar com isso. Uau, sim, que enorme privilégio. Uau, verso 4. Eu te glorifiquei, disse Lisbete na terra. Acabei a obra que me deste a fazer. E isso está se cumprindo agora, que tu nos fez exaltar a Melquisedeque no meio da terra. Nos ensinaste a usar as armas que já tínhamos, como pelejar a boa batalha da fé, como derrubar a Babilônia em nossas mentes carnais nesta terra, como assegurar nosso galardão, como amar até mesmo aos nossos inimigos pela fé que obra pelo amor, fazendo tudo o que nos disseste, está garantido a vida eterna. Viveremos. Ah, papai. Uau! Verso 5. Agora, pois, Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ai, que Os belo. que estiveram juntos desde antes que o mundo existisse eram Melquisedeque e Miguel. Uau! E esse glorifica-me tu junto de ti mesmo é o que aconteceu neste tempo do fim para regressar àquele reconhecimento que ele sempre me deu desde antes que o mundo existisse. Da mesma maneira que a ti, amada, chamarei amada a que não era amada. Uau! Isso está claro, bem claro, que beleza, sim. Verso 6. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teus e me destes, e guardaram tua palavra. Jesus de Nazaré nunca disse o nome do Pai? E nenhum homem guardou a palavra do Pai neste tempo? Não. Agora é que você nos manifestou o seu nome, Melquisedeque. Nós somos esses homens que o rei te deu para que guardássemos sua palavra, seu Assim amor, que amor conosco. Verso 7. Agora conheceram que tudo quanto me deste provém de ti. Agora que vocês sabem que Melquisedeque e Miguel são um, Sim. e tudo o que eu falo provém dele, como diz em João 15, 26. Mas quando venha o Consolador, a quem eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade, o qual provém do Pai, ele dará testemunho sobre mim. Uau! Sim, vimos que você deu testemunho sobre ele. Assim é? Vamos continuar lendo João para que vejam que tremenda está essa carta de amor. Que belo. Verso 8. Porque as palavras que me destes, lhes dei, e nós recebemos, e conhecemos verdadeiramente
que ela saiu de Melquisedeque e cremos que tu a enviaste. Sabemos que no tempo de Jesus de Nazaré não creram nele, nem receberam as palavras que ele lhes deu. Mas agora vocês receberam as palavras que ele me deu e conheceram verdadeiramente que eu saí dele, Abba, porque somos um. Abba, Pai. Verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, senão pelos que me deste, porque são teus. Veja, só pelos que são de Que Melquisedeque. belo. Cada vez que eu vejo aos abençoados fiéis que dão um grito de guerra, de submetimento, por Melquisedeque, por Lisbete, eu me gozo com o rei, porque escuto sua voz que me diz: Uai. esses são os frutos deste amor eterno. Uau. E a eles eu vou cobrir sempre, nunca lhes faltará nada. Os manterei curados e prósperos por sua lealdade a nós. Entenderam bem o propósito da minha vinda à terra, porque se não é por esses fiéis soldados, então morremos em vão? Uau. Verso 10. E todo o meu é teu, e o teu é meu, e neles sou glorificado. Só um esposo e esposa podem falar assim. Quando você está casado, o que é seu passa a ser dos dois. E vocês me glorificaram como o arcanjo e a esposa do rei. Ai, Abba, Pai. Sim, estou me lembrando de quando estávamos no hospital em novembro, que me comentaste que papi tinha dito, uns dias antes de regressar à luz inacessível, que o mundo ia ver a mulher virtuosa que tu és. Sim, sua amada é uma mulher Ai. virtuosa porque o coração de seu marido está nela, confiado. Sua lâmpada não se apaga à noite, não tem temor da neve pela sua família, porque toda a sua família está vestida de roupas duplas. Força e honra são suas vestiduras, e riem do porvir. Se levantam Ai, seus papai. filhos e a chamam bem-aventurada, e seu marido também a louva. Ai, seu marido, Melquisedeque, a reconhece, a exalta, a glorifica. Sim. Uau, seguimos lendo o verso 11. E já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, Melquisedeque, meu amado, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Esse não estou no mundo, mas eles estão no mundo, significa que já ele e eu somos um. Essa reconciliação entre eu e ele já está cumprida, e para que sejam um, como eu e você somos um, está se referindo a essa relação que sempre existiu. Não como pai e filho, não, porque Deus manda que o homem deixe seus pais para unir-se à sua mulher, para que assim os dois sejam um. Uau, verso 12. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Aos que tu me deste, eu guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho de perdição, para que a escritura se cumprisse. Disse que os guardava em seu nome e que nenhum se perdeu, senão o filho de perdição, para que a escritura se cumprisse. Todo o escrito tem que se cumprir. Os que guardei no nome de Melquisedeque não se perderam nenhum. Veja-os aí, estão firmes todos. Mas os que não se submeteram são filhos de perdição, filhos que se perderam e não serão transformados. Uau! Verso 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha meu gozo cumprido em si mesmos. Vocês estão sentindo um gozo que não sabem explicar. Me escrevem isso e me dizem: esse é o gozo que eu sinto porque fui reconciliada com esse amor que havia se perdido. É o gozo que sinto com meu esposo. Papai. Agora vocês têm esse mesmo gozo cumprido em vocês. Isso é assim. Verso 14. Eu dei-lhes tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como tampouco eu sou do mundo. O mundo que os odiou são os que não se submetem a essa ordem. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Então nós somos dos trazidos, postos em um ventre, como nos havia explicado, como aconteceu com Jesus de Nazaré e José Luiz de Jesus Miranda. Assim é? Verso 15.
Não rogo que os tires do mundo, senão que os guardes do mal. Não os tire significa não os leve a dormir, senão que os guarde para que possam pelejar a boa batalha da fé e não sejam contaminados pelos desejos enganosos do mal desta carne, para que possam ser transformados. Uau! Verso 16. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eles não são como o jovem rico, que prefere os deleites da carne, olhando o que se vê, senão que eles vivem olhando o eterno, o que permanece. Abba, Pai. Os que são de fé não são deste mundo. Abba, Pai. Verso 17. Santifica-os em tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é, separe-os nesta verdade do evangelho do amor eterno, que é a tua palavra de verdade. Que entendam a magnitude deste amor tão forte e assim são limpos e purificados com esta verdade que era um mistério até agora. Verso 18. Como tu me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Eu os ensino a pelejar a boa batalha da fé, como ele me ensinou. Ai, por isso é que aí estamos os embaixadores que nos encarregou a palavra da reconciliação, como lemos nos versos anteriores. Assim, podemos entender o motivo do porquê fomos trazidos ao ventre. Assim. Uau! Verso 19. E por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Pela submissão e fidelidade de vocês, esse exército de soldados valentes neste reino, é que eu me santifico e meu rei se agrada comigo. Abba. Nos lembra o verso em 1 Tessalonicenses 4? Do 3 ao 7. Pois a vontade de Deus é vossa santificação, que os abstenhais de fornicação, que cada um de vós saiba ter sua própria esposa em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Melquisedeque. Que ninguém oprima nem engane em nada seu irmão, porque o Senhor é vingador de tudo isto, como já dissemos e testificamos. Pois não nos chamou Deus para a imundície, senão para a santificação. Essa é a santificação que agrada a Deus. Assim é como ele ama a sua esposa com santidade e honra. Ele não a trata como um pedaço de carne, nem tem uma relação com ela que seja imunda. O trato com ela é com respeito e amor puro e genuíno. Sim, isso foi o que sempre vimos e ainda vemos nosso rei contigo. Como te honrou em todo momento a ti e a Devin. Por isso veio ou buscou por tanto tempo. Essa união foi tão paciente até que achou. Como passou conosco, que foi tão paciente até encontrar cada um de nós. Sim, sim. Como se desgastou nosso esposo para chegar a dar-nos esse gozo que permanece? Como quando tu és reconciliado e restituído, te sentes completo? Papai! Ai, continuemos no verso 20 do capítulo 17 de João. Verso 20. Mas não rogo somente por estes, senão também pelos que hão de crer em mim, pela palavra deles. Por vocês, esses embaixadores, é que vão chegar os que hão de crer pelo testemunho de vocês. Eles terão esperança, porque em vocês foi possível. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Melquisedeque, em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma vez mais, diz que todos serão um, como o esposo e a esposa são um, e que sejam um em nós. Isso é o que viemos falando sobre essa perfeita unidade entre Deus e sua esposa. Isso está se cumprindo agora. Verso 22. A glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, assim como nós somos um. Papai, isso é agora, amada. Neste tempo, ninguém era um com Deus. Sim,
A glória, esse reconhecimento que o esposo te deu, te dá como esposa, você agora nos dá a conhecer essa glória que nosso rei tem por nós, sua amada, e assim cada esposo e esposa. Assim é? Que beleza! Verso 23. Eu neles, Melquisedeque em nós, e tu, Lisbete, em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os tenha amado a eles como também a mim tens amado. Ah, papai, que belo. Vocês sabem o quanto ele os ama? E também a mim amou. Lembrem-se, o amor é forte como a morte, assim de tanto é que o Senhor ama a sua esposa, a sua igreja, e estão nessa unidade perfeita de Melquisedeque e Miguel. Verso 24. Melquisedeque, aqueles que me deste, quero que aonde eu estou, também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Que beleza! Que belo. Os que estiveram juntos antes da fundação do mundo era Deus e sua esposa. Nunca foi o filho e o pai? Sim, que beleza! Parece que do fruto desse amor vosso, tu és a que pode dizer, como uma mãe, quero que da onde eu estou, eles também estejam comigo, para que possam ver a minha glória, que me amou desde antes da fundação do mundo. Ninguém mais pôde dizer isso. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. A única que pode conhecê-lo é sua esposa, a que é uma com ele. E vocês conheceram que Melquisedeque é o que me enviou para falar-lhes essas palavras de amor que nos garantem chegar à transformação. Aí é onde está o esposo, esperando que sua esposa termine de se aprontar e se arrumar para ele. Papai. Verso 26. E eu lhes dei a conhecer teu nome, e o darei a conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles. Mais uma vez menciona, lhes dei a conhecer teu nome, e o único nome de Deus é Melquisedeque. Isso está se cumprindo agora? Essa conversação, amada, não é de pai e filho, senão de esposo a esposa. Isso é como uma carta de amor, e vocês são o fruto deste amor. Não é possível que ele mesmo diga que o filho deixará seu pai e sua mãe para ser uma só carne com sua mulher, e depois aqui esteja falando a um filho dizendo para que sejamos um como antes. A relação nunca foi entre pai e filho, senão entre esposo e esposa. Está claro que essa conversação é entre casal? Temos que levar em conta que os livros da história de Jesus foram alterados. Isso é um fato. Jesus estava casado e não se menciona em nenhuma parte a sua esposa. Aí notamos que estão adulterados. Eles aí mentiram. Vejam quanta maldade houve em esconder a verdade, que foi para poder manipular e esconder suas próprias concupiscências ou a imundície de suas mentes. Sim. Houve maldade em esconder um amor tão profundo, um amor tão forte, tão sublime? Como é possível que João diga, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, e escondeu o exemplo mais sublime do amor entre Melquisedeque e sua esposa, entre Deus e sua esposa? Não, e como é possível que João diga que quando Jesus ressuscitou e foi ver a Maria, ele disse, não me toque, que não fui ao Pai, quando ele era o Pai? Isso não tem sentido. Em seus ensinamentos, antes de morrer, dizia, se viram a mim, viram ao Pai. Ou vou ao Pai. Como vai dizer que ele não foi ao Pai, se ele era o Pai? E como vai dizer a sua esposa, não me toques? Mas a Tomé disse que o toque e colocou suas mãos nas feridas. Porque Tomé imagina um incrédulo e a ele sim vai permitir Sim. que o toquem a sua esposa, não. Viram a maldade desses homens? Não tem sentido. Não os convinha que se mencionasse que Jesus tinha esposa?
é que eles não amavam as suas esposas como Jesus amava Maria. Eles tinham inveja da relação tão formosa que tinham Jesus e Maria. Há muitas coisas mais que estão escritas que mostram que esses discípulos, os que agora estão nas sinagogas, que são homens maus e perversos, adulteraram e mudaram para tirar a mulher. Mas agora toda a verdade está saindo à luz. Papi me disse que desde a terra ele vai tirar toda a verdade dessa história que eles ocultaram com sua maldade. Esse é o grande mistério da iniquidade. Ocultaram a verdade de Deus com sua esposa. Da mesma maneira agora, esses insensatos que nosso rei tirou de nosso meio, querem ocultar a minha presença como sua esposa, quando essa era uma das coisas que ele vinha para corrigir em sua manifestação de José Luiz de Jesus Miranda. Veio para mostrar essa ordem, para reconciliar-se com sua esposa, e primeiro fez entre nós dois, para poder ensinar-lhes a se preparar para estar limpos diante dele e a ordenar primeiro sua casa. Como disse a Paulo em 1 Timóteo 3,5, pois o que não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Por isso é que Papi sempre disse, na transformação vem surpresas. Uau. Porque se não está governando bem sua casa, não te vistas que não vais. Uau. E isso é para todos. Deus é casado e ao mundo não convém isso, porque então quer dizer que eles teriam que ser fiéis a uma mulher como Deus é com sua esposa, sua igreja. Vamos ler aonde Paulo diz que grande é esse mistério entre Cristo e a igreja em Efésios. Capítulo 5, do 29 ao 33. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, senão a que a sustenta e cuida dela, como também Cristo a igreja. Porque somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu digo isto a respeito de Cristo e da igreja. Pelo demais, cada um de vós ame também a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Por que diz grande é este mistério, mas eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja? Porque o mistério de Cristo e a igreja é levá-los a reconciliar-se com Deus como esposos. Que mistério pode haver entre Cristo e a igreja se se sabe que ele a amou e morreu por ela? Aí não há um mistério. É que esse amor é como um homem ama tanto a uma mulher que deixa sua mãe e seu pai e se une a ela e são uma só carne, que jamais a aborrece, senão que a sustenta e cuida dela, e se é necessário até morrer por ela, sua esposa ataviada. Eu não penso que as pessoas entenderam quão importante é o matrimônio. Uau! O veem como uma coisa leve e passageira quando o matrimônio é para honrá-lo. Porque não é leve e passageiro, é eterno. Como Deus e sua esposa, que seu amor é eterno. Paulo menciona em Hebreus 13, honroso seja em todos o matrimônio? Deve ser honroso para todos. Os que estão em um matrimônio e os que não devem olhar o matrimônio como algo honroso. Esses homens maus que estiveram com Jesus e os que o seguem hoje não honraram esse matrimônio tão importante e tão formoso entre Jesus e Maria? Por isso é que este mundo está tão transtornado. Ao não ter esse exemplo para suas vidas, transtornaram casas inteiras. Sim, é. E a mulher, até esse dia, a tem como secundária em todas as coisas. Isso neste país. Mas há países em que a mulher é considerada o mais imundo. Não deram o lugar que Deus deu como sua esposa, sua perfeita, sua amiga, sua ataviada, sua ajuda idônea. Essa mulher virtuosa a ama tanto que morreu por ela, caramba! Tendo em conta toda essa maldade desses homens em ocultar esse matrimônio, vimos que essa conversação não era entre pai e filho, senão entre esposo e esposa. Como vão dizer que essa relação tão íntima é de pai e filho?
Veja o que saiu agora. Tem evidências que Jesus de Nazaré sim foi casado e sua esposa era Maria. Por que o esconderam se ela era sua esposa? Por que o ocultaram? Quanta maldade! Esses discípulos não eram seus amigos nada. Judas era o único, mas isso falaremos em outro momento. O que é seu verdadeiro amigo se goza grandemente ao ver que o esposo está enamorado e feliz em uma ordem perfeita com sua esposa, porque isso dá a esperança de que ele terá o mesmo. Como diz em João, Capítulo 3, verso 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está ao seu lado e lhe ouve, se goza grandemente da voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo está cumprido. Sim, parece que isso disse Maria aos discípulos. Parece que ele disse: o que tem a esposa é o esposo, e vocês que dizem ser amigos e estão ao seu lado e o ouvem, deveriam se gozar grandemente do que diz meu esposo de mim, sua esposa, porque seu gozo está cumprido. assim mesmo foi. É da mesma maneira. Assim tentaram fazer uma vez mais os que não aceitam essa etapa. Por que eles não puderam gozar-se com o que Papi deixou a sua esposa para levá-los à transformação a que ele ama tanto? Que a honrou e a glorificou para esse tempo? Para levar a sua igreja à transformação? Uau! Dizem que honram a José Luiz, que é seu amigo porque o conheceram, mas isso é mentira. Porque diz aí que o que é amigo de verdade se goza grandemente da voz do esposo. E também diz: este meu gozo está cumprido. É porque esse é seu amigo verdadeiro, que não está cobiçando a sua mulher, nem seus bens, nem sua felicidade. Ah, papai, isso somos nós. Vocês são Sim. nossos verdadeiros amigos que se gozam de ver que o rei se agrada e está feliz com sua esposa. Sim. Isso se parece muito com o verso que lemos em João 17,13, para que tenham meu gozo cumprido em si mesmos. Essa é a ordem perfeita de Melquisedeque. Que haja pureza e transparência entre nós, os que guardamos os mandamentos de Deus, porque é natural para nós. Não cobiçamos a mulher do próximo, nem seus bens e suas riquezas. Neste reino estamos completos e não nos falta nada. Não temos necessidade de não apreciar e não agradecer o que Deus nos deu? Ele é perfeito em tudo e nós temos que olhar como Ele olha para poder desfrutar das coisas que nos concedeu. Olhemos em 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 9 ao 12. Mas como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo Espírito. Por Lisbete, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. O Espírito de Deus é sua esposa, a que é diligente e tudo esquadrinha. A mulher virtuosa que conhece bem a seu marido e o agrada em tudo. Deus sempre nas Escrituras honrava a mulher. Por que não honrá-la agora? Temos como exemplo Abraão e Sara. Quando Sara viu que Ismael, o filho da escrava, era mau, ela se ocupou pelo seu povo e disse a Abraão que não convinha que esse menino estivesse com eles. Ela disse a Abraão que os tirasse, a ele e a sua mamãe, Agar, mas Abraão ficou com pena deles e disse a Sara que não podia fazer isso, imagina, seu filho e a mãe do seu filho. Mas Melquisedeque disse a Abraão que honrasse sua esposa, a Sara, e que desse atenção à sua mulher e os tirassem. Veja a história de Jacó e Raquel.
Essa mulher foi tão importante para Jacó que trabalhou 14 anos para poder casar-se com ela. Esperou. Ele queria uma só mulher, a primeira. Foi um engano por parte do seu sogro. E Isaac só teve uma mulher, Rebeca. Abraão também. Foi Sara a que sugeriu que estivesse com a escrava porque não confiou que ela daria luz a um filho da promessa. Deus sempre disse, varão e fêmea, 2 serão um. O homem foi quem danificou isso por sua incredulidade e seus desejos enganosos, que já sabemos. Jesus teve uma esposa. José Luís de Jesus Miranda se casou 3 vezes, porque as 2 primeiras foram incrédulas, as quais elas deram a ele carta de divórcio. Mas seu desejo sempre foi ter a sua ajuda idônea a seu lado. E não regressou à luz inacessível até que achou a que o ama, em espírito e em verdade, sua esposa, sua igreja. Essas coisas que nós falamos são claras e as entendemos com clareza, mas para os que não têm o ouvido de ovelha, eles escutam essas coisas e para eles são parábolas ou mistérios e loucuras. Veja como diz em Mateus. Capítulo 13, do 10 ao 11. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo lhes disse, porque a vós é dada a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí ele não estava falando para o tempo deles, porque eles não entenderam nada. Isso é para agora. Para nós, nos dá a saber os mistérios do reino dos céus. Nosso Pai sempre nos revela mistérios. Jesus dizia, agora falo por alegorias, que são parábolas, mas num dia futuro falarei claramente as coisas do Pai. Vamos ver em João 16:25. Estas coisas disse-vos por alegorias. Chega a hora, quando já não vos falarei por alegorias, senão que claramente vos anunciarei sobre o Pai. Então, estamos claros em que Deus só revela mistérios a seu povo? E ele só está onde está sua esposa, porque ele é um esposo fiel? Amada, depois dessa revelação de um mistério tão grande e tão escondido, que só Deus pôde sacar à luz, quando vocês leiam a Bíblia, vão ver com outras lentes, porque nos tirou outro véu. Já estamos à cara descoberta com nosso esposo? Essa reconciliação que Paulo menciona se cumpre agora? Chamar amada a que não é amada se cumpre hoje? Porque o mundo não sabe dessa relação de Deus com a igreja como sua esposa, como sabemos nós? Porque eles só conhecem a relação entre pai e filho, que foi a iniquidade dos apóstolos em esconder isso. Uau! Ainda esses que agora creem que Jesus foi casado, não entendem a magnitude do que significa essa relação. Nós, os que esquadrinhamos até o mais profundo de Deus. E quem pode esquadrinhar o mais profundo de Deus é só sua esposa. E vice-versa. Essa intimidade ou confidencialidade é entre esposo e esposa. Mas isso se entende hoje? E entre seu povo somente, entre os reconciliados? Isso é formoso demais. Sim, ai, belíssimo. Amada, recebam Abba, sem Pai. limites, por ser esses soldados valentes e humildes. Por amar a nosso rei e por crer nele de todo o coração, puro e limpo. Por ser essa esposa formosa, ataviada. Nos despedimos de vocês, mas logo estaremos outra vez compartilhando do maná fresco que nos leva de glória em glória. E recebam Abba, uma Pai. saudação de Devin também, que lhes envia um abraço. Abba, Pai. Abençoados. Abençoados.